Boa noite, igreja. Boa noite aos amigos que nos assistem em casa. Quero deixar aqui também um abraço para o Milton, esposo da Tatiane, né? Que legal pegar o nome dele para orarmos hoje. Nós já comemos uma pizza junto. Milton, gente boa, né? E, Milton, espero você num desses domingos da série aqui na igreja conosco, viu? Nós temos muito carinho por ti e vamos estar orando muito por você, tá bom? E continuaremos orando também pela irmã Eva. Ontem eu conversei com a filha dela, a Regiane. Graças a Deus a irmã Eva está respondendo a estímulos e isso é muito bom, né? Mas continuaremos orando pela irmã Eva também, que Deus cuide dela. E que bom que estamos aqui para a segunda noite dessa série Revelações de Esperança. Que bom que estamos aqui para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. Eu, nessa semana, me aprofundei ali na palavra de Deus, conforme nós assumimos aquele compromisso no domingo passado, e espero que vocês tenham tido uma semana assim de contato com a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um tema que o inimigo não gosta muito que estuda, não. Hoje nós vamos falar sobre a origem do mal. O inimigo fica louco quando se estuda esse tema, porque a palavra de Deus hoje irá desmascarar as artimanhas do maligno. E antes de iniciarmos o tema dessa noite, eu quero desafiar você que está assistindo aí em casa. Vai lá, compartilhe essa mensagem. Ao compartilhar essa mensagem, escreva também nos comentários ali o tema, ou escreva eu compartilhei, porque quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta, quanto mais você interage, mais pessoas vão ter contato com essa palavra. O Facebook faz com que, opa, esse negócio está sendo compartilhado, esse negócio assim está sendo comentado, o Facebook faz com que ele tenha um alcance maior. Assim também é no YouTube, tá bom? E você, irmão da igreja de Vila Nova Cachoeirinha, que compartilhar, ainda irá concorrer a um forno elétrico maravilhoso da Britânia. Ó, fazendo propaganda para a Britânia aí, né? Você, meu amigo, minha amiga que está aqui na igreja, você, irmão, pega o seu celular agora, compartilhe a mensagem agora. Vamos lá, Messias. O Messias é um compartilhador premium, né? Está sempre compartilhando as nossas mensagens ali, está aqui conosco hoje. Compartilhe aí, Gi. A Gi também sempre está compartilhando as mensagens. O Bruno é o maior compartilhador dessa igreja também, né, Bruno? Compartilhe a mensagem ali, que eu tenho certeza que essa mensagem irá alcançar muitas pessoas, amém? Você que chegou agora e está aqui hoje, né? Mesmo que não tenha vindo semana passada, eu pergunto, você recebeu um livreto ali na entrada? Cadê? Quem está com o seu livreto aí na mão? Tem que trazer o livreto para o estudo. Quem está com o livreto aí? Levanta a mão aí. Olha só, alguém está sem livreto? Olha, tem bastante pessoas aqui, Bruno. Bruno, me ajuda aí, Patrícia, também. Bastante pessoas sem o livreto. Entrega para eles, por favor. Antes de iniciarmos o estudo, vamos nos certificar que todos estão com o livreto. Levanta suas mãos, por favor, aí. Aqui na frente, ó, Bruno. Pode pegar mais lá, viu, Bruno? Tem bastante lá embaixo. Hoje eu deixei 400 lá embaixo, né? Esse aí é o nosso guia de estudo, tá bom? Os amigos que chegaram ali, ó, para acompanhar toda semana, a cada domingo. Você que está assistindo em casa também, se você quer um livreto desse, se você mora aqui perto da Vila Nova Cachoeirinha, escreva aí, eu quero um livreto, e depois nós vamos ver um jeito desse livreto chegar até você, tá bom? Esse guia de estudo, Revelações de Esperança. Eles vão buscar mais ali e vão entregar depois para vocês, tá bom? Queridos, hoje o nosso tema, vou pedir para jogar aqui na tela, André, joga por favor aqui na tela, o nosso tema. É aquele tema que eu falei que o inimigo não gosta que se estude sobre ele. Revelação sobre a origem do mal. Por que surgiu o mal? Tá? Com essa ideia em mente, eu quero convidar você a fechar os olhos e nós iremos falar com Deus. Oremos. Grandioso Pai, eterno Deus, mais uma vez buscamos a Tua face para pedir perdão pelos nossos pecados, para pedir que o Senhor abra a nossa mente para entendermos os ensinamentos desta noite. Que a Tua Bíblia fale a nós nessa hora, que o Teu Santo Espírito nos instrua, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, o estudo dessa noite nós falamos sobre a origem do mal. Você já parou para pensar por que há tanta violência no mundo? Tanta desonestidade? Tanta angústia? Tanta miséria? Tanta tristeza? Tanto acidente? Você já parou para pensar por que o nosso mundo, que foi criado por um Deus bom, que quando foi criado Deus disse, tudo é muito bom, como que esse mundo muito bom ficou muito mal? Ficou muito ruim? O que aconteceu com o nosso mundo, que era muito bom
e ficou muito ruim? A Bíblia vai nos responder isso. Primeiro ponto que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para ficar doente. Deus não criou o homem para ficar desempregado. Deus não criou o homem para ficar estressado com dívidas. Deus criou o homem para viver eternamente e viver feliz. Mas algo deu errado com a criação e a criação ficou ruim, como nós vemos hoje. O mundo ficou terrível, como nós vemos hoje. E qual é a explicação para isso? A Bíblia vai nos responder hoje. Primeira pergunta do nosso estudo é: quantos anjos existem? Quantos anjos existem? Nós vamos ler o texto que vai estar na tela. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Apocalipse 5, verso 11. Mas o texto vai estar na tela, tá? Primeira pergunta: quantos anjos existem? E olha o que Apocalipse nos responde. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Percebam, queridos, a conta dos anjos, ela é, podemos dizer, incontável. Milhões vezes milhões, milhares vezes milhares. Deus criou milhões vezes milhões de anjos. Muitos anjos. Criaturas perfeitas. Criaturas que amam servir e obedecer a Deus. Mas, mesmo entre os anjos, algo deu errado. E a Bíblia vai nos mostrar o que aconteceu no meio dos anjos. Como a Bíblia descreve Lúcifer? Ezequiel 28, 14, 15 a 17. Antes de lermos o texto, como a Bíblia descreve Lúcifer, vale a pena falarmos um pouquinho sobre Lúcifer. O nome Lúcifer, ele causa até arrepio em nós. Ninguém em sã consciência colocaria no filho o nome de Lúcifer, porque é ligado a imagem de Lúcifer a Satanás. Mas o nome Lúcifer não é feio. O significado do nome Lúcifer é portador de luz. E aí, é um nome bonito ou não é? Portador de luz. Por quê? Deus criou Lúcifer como um ser perfeito, habitando num céu perfeito. Outro detalhe, Lúcifer era o maior dos anjos. Lúcifer, ele era o comandante da guarda real. Lúcifer também, ele coordenava os cânticos nos céus. Ele entende muito de música. Agora, o que é interessante é que a Bíblia mostra que Lúcifer, ele não se contentou em ser o maior dos anjos. Ele quis ser Deus. Ele quis tomar lugar de Deus. Você já parou para pensar que coisa? Ele era o maior dos anjos, mas não estava satisfeito. Ele queria tomar o lugar de Deus. E você já parou para pensar que muitos seres humanos têm a síndrome de Lúcifer? Pode estar, sabe, num cargo alto, mas não está satisfeito, quer mais. Pode estar com a vida boa, mas não está satisfeito, quer mais. Isso chama-se síndrome de Lúcifer. Agora, queridos, como que a Bíblia descreve Lúcifer? Olha que texto interessante aqui. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Agora presta atenção no que a Bíblia vai dizer para nós, hein? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Deus criou Lúcifer o quê? Perfeito. Tá? Lúcifer era perfeito, num céu perfeito. Às vezes a pessoa fica perguntando assim, como pode, num céu perfeito, um Deus perfeito, criou um ser perfeito e entrou o pecado? Não há explicação para isso. Tentar explicar isso é arrumar uma desculpa para o pecado. E o pecado merece desculpa? Não. Mas nós sabemos que Deus criou um ser perfeito. Mas já já nós vamos entender como que um ser perfeito escolheu algo imperfeito como o pecado. Continuando aqui o texto diz, ó, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Lembra? Era o maior dos anjos, era o maioral, e aquilo começou a elevar o coração de Lúcifer, ele começou a se achar o tal, e o que ele fez? Ó, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Queridos, Deus criou Lúcifer perfeito. Mas Deus deu para Lúcifer, como para cada criatura que ele criou, como ele deu para você e para mim, uma coisa chamada livre-arbítrio. Lúcifer,
assim como todas as criaturas do universo, não foi criado programado para obedecer. Se ele fosse criado programado para obedecer, ele não seria um ser livre, ele seria um robô. Um robô é programado para fazer as coisas, mas nós, criaturas de Deus, temos livre-arbítrio, liberdade, e Lúcifer também foi livre. Pastor, por que Deus criou Lúcifer livre? Deus não sabia que Lúcifer poderia pecar? Lúcifer poderia pecar e pecou. Mas eu pergunto, irmãos, Lúcifer precisava ter pecado? Ele não precisava. Lúcifer pecou, mas outro anjo poderia pecar. Porque quando Lúcifer caiu, ele carregou com ele a terça parte dos anjos. Mas Lúcifer e nem os anjos precisavam pecar. Agora, por que Deus corre o risco e cria seres livres? Justamente porque Deus, ele quer uma adoração que seja livre. Deus quer uma obediência que seja livre. E uma adoração e uma obediência que não é livre, que é forçada, que é mecânica, ela perde a graça. Eu gosto de usar exemplo de filhos. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Vários têm filhos, né? Imagine só, você tem um filho desse jeito aqui, ó, que você fala, filho, vai escovar os dentes. Sim, papai. Filho, come brócolis. Sim, papai. Filho, agora vai deitar e dormir. Sim, papai. De vez em quando seria bom que os filhos fossem assim, né, Vilma? Deveria ter um botão assim, né, Gisele? Mas, gente, sério mesmo, teria graça um filho assim, uma criança desse jeito? Alguns não levantaram a mão. O Bruno não tem filho ainda. Um dia vai ter, né, filho? O Bruno, uns 5 aí, né? Deixa a Carol saber disso, né? Mas você vai querer um filho robozinho assim, Bruno? Não. Ninguém quer um filho assim. Veja, queridos, quem tem filhos, sabe que os filhos, às vezes, eles nos tiram do sério. Os filhos, às vezes, aprontam todas, pintam 7. Mas quando o filho chega assim, livremente, do nada, e te abraça e fala, papai, mamãe, eu te amo. Eu pergunto, derrete o coração ou não derrete? Já, a Luíse, o Paulo sempre chama a minha atenção e fala, pastor, você erra o nome da minha filha. Agora acertei? Luíse? Ela já começou a falar alguma coisinha? Ainda não, né? Já ela vai começar a falar, imagina, papai, te amo. Ei, vai derreter o coração do Paulo, né? Mas veja, queridos, a mesma coisa Deus. Deus, ele espera uma adoração livre, uma demonstração de amor livre, uma demonstração de obediência livre. Por isso que ele prefere correr o risco de as criaturas pecarem, mas ele não obriga a obedecer. E que Lúcifer começou a fazer no céu? Vamos ler aqui mais um texto. Ó. Quais pecados Lúcifer cometeu? Isaías 14, versos 12 a 14. Olha o que diz aqui. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E aqui é o pecado de Lúcifer, ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha os sentimentos que começaram a aparecer no coração de Lúcifer. Ele era o maior dos anjos, mas não estava contente em ser o maior dos anjos. Ele queria ser Deus, e ele começa agora a ter sentimentos no seu coração para ser como Deus. Agora, Lúcifer começa a fazer uma obra no céu, queridos, terrível. Nós não sabemos quanto tempo durou essa obra dele no céu. Pode ter durado anos. Mas Lúcifer agora, querendo ser Deus, ele começa a fazer a cabeça dos anjos. Ele começa a falar para os anjos, olha, Deus é um tirano. Deus, ele está obrigando nós a obedecermos. Essa lei de Deus não é boa. Eu, se governar, eu serei melhor que Deus. Eu vou fazer um reino livre de verdade. E perceba, queridos, que a ideia de Lúcifer no céu é a mesma que ele usa com o ser humano na terra. Olha, esse negócio de lei divina, isso aí ó, é para oprimir vocês. Deus está sendo tirano. Se você vier para o meu reino, eu vou deixar vocês livres. Vocês vão fazer tudo o que querem. Olha a ideia de Lúcifer. E os anjos tentavam convencer Lúcifer a desistir daquela ideia. Jesus tentou convencer Lúcifer a desistir daquela ideia. Mas Lúcifer botou no coração de querer ser Deus, ao ponto de atacar o trono de Deus. Ao ponto de querer tomar o trono de Deus.
E antes de avançarmos, vem uma pergunta. Pastor, Deus não sabia tudo o que Lúcifer estava fazendo? E eu pergunto, igreja, sabia ou não sabia? Ele sabia. Aí vem a outra pergunta. Deus poderia ter destruído Lúcifer? E eu pergunto, poderia ou não poderia? Poderia. Mas a pergunta que eu faço agora, Deus sabendo tudo o que estava acontecendo, e se Deus destruísse Lúcifer, resolveria o problema do pecado, sim ou não? Se Deus tivesse, estalado o dedo e fulminado Lúcifer, os demais anjos continuariam adorando a Deus. Sim ou não? Sim. Mas por amor ou por temor? Ia ficar uma pulga atrás da orelha deles para sempre. O quê? Lúcifer pisou fora da faixa e Deus, fulminou. Será que Lúcifer tinha razão? Será que Deus é um tirano mesmo? E eles iam servir a Deus por temor. E Deus não aceita adoração por temor. Deus, ele quer adoração por amor. Quer ver outra estratégia do diabo aí, irmãos? Tem muita igreja que fala, olha, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. E as pessoas começam a ir para Cristo por medo de irem para o inferno. Deus quer que você venha para Cristo assim? De jeito nenhum. Você deve vir a Cristo por amor. Não por medo do inferno. É por amor a Jesus. E queridos, por isso Jesus permitiu que Satanás continuasse, Lúcifer, continuasse a sua obra no céu. Esperando que Lúcifer se arrependesse. Mas permitiu. Para o quê? Para mostrar para os anjos, mostrar para o universo que Deus é bom. E Lúcifer estava equivocado. Lúcifer era mau. Queridos, Deus tolerou longamente essas ações de Lúcifer. Até o momento em que Lúcifer se levanta com seu exército de anjos e vai atacar o trono de Deus. Percebam que loucura! A criatura está tão cega que acha que pode, com o exército, atacar o trono de Deus e tomar o trono de Deus. Eu pergunto, há chance de Lúcifer tomar o trono de Deus? Nenhuma. Mas mesmo assim, ele atacou. E olha o que diz aqui o próximo texto. Quais as consequências dessa rebelião? De Lúcifer tentar atacar o trono de Deus. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Veja como o pecado é terrível, gente. O pecado trouxe guerra dentro do céu. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é Satanás, Lúcifer. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Queridos, Satanás, ele vai atacar o trono de Deus. E Deus agora teve que entrar em ação e expulsar Satanás e seus anjos dos céus. Aqui cabe uma consideração. Algumas pessoas falam assim, Satanás teve chance de arrependimento até a cruz. E isso é uma heresia. Satanás teve chance de arrependimento até o momento em que ele escolheu atacar o trono de Deus. Quando Satanás escolheu atacar o trono de Deus, a porta da graça se fechou para Satanás e seus anjos. E ele foi expulso do céu. Tá? Então não caia nessa de, até a cruz ele teve chance. Não, ele teve chance até atacar o trono de Deus. No trono de Deus, quando atacou o trono de Deus, fechou a porta da graça para ele. E ele foi atirado para a terra. Veja, até atacar o trono de Deus, ele era Lúcifer. Quando ele ataca o trono de Deus, ele passa a ser chamado de diabo, que é do grego diabolos, lançado através de, ou seja, lançado do céu para o abismo. E é chamado também no grego de Satanás. E Satanás significa adversário. Então, enquanto ele não atacou o trono de Deus, era Lúcifer, anjo de luz. Deus ainda tolerava ele. Quando ele atacou, ele deixa de ser Lúcifer e passa a ser diabo. Passa a ser Satanás, o adversário. Ainda continua sendo chamado de Lúcifer, mas é o adversário de Deus. Tá? E agora ele se vê atirado na onde? Na terra. E daí você já começa a perceber como que o problema chegou aqui. Ele se vê atirado na terra. Que advertência Deus fez a Adão e Eva? Gênesis 2, 15 a 17. Adão e Eva haviam acabado de sair das mãos do Criador, 0 quilômetro ali, num mundo perfeito.
Adão e Eva não sentiam fome. Se eles quisessem comer alguma coisa, eles esticavam a mão, pegavam uma manga e comia. Adão e Eva não sentiam frio. Eles vestiam as vestes mais lindas que existiam, que era veste de luz. Adão e Eva não tinham medo, vergonha, nada disso. Eles estavam no lugar perfeito para viver eternamente. Mas Deus fez uma advertência para Adão e Eva. Olha o que diz Gênesis 2, versos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus advertiu Adão e Eva: pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E um detalhe aqui, viu, queridos? Adão e Eva seriam testados, a obediência deles seria testada com aquela árvore uma única vez. Se eles resistissem, não corria risco de cair em pecado nunca mais. Seria um único teste. E Deus advertiu a eles. Deus disse: Adão, Eva, houve uma guerra no céu. Satanás tentou atacar o trono de Deus. Foi expulso com seus anjos. Está aí agora rondando a terra. Ele vai chegar perto, tentar fazer vocês caírem. Deus advertiu Adão e Eva: olha, não fiquem sozinhos, não vão comer do fruto da árvore do bem, conhecimento do bem e do mal. Deus advertiu eles. Mas veja comigo aqui, ó. A serpente agora vai entrar na história. E o que a serpente disse à mulher para convencê-la do pecado? Gênesis 3, versos de 1 a 5. Aqui diz, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você percebe, gente, que o diabo é astuto. Ele pega as palavras de Deus e torce ali. Deus disse: pode comer de todas as árvores, mas daquela árvore que está no meio não coma. A serpente puxa o assunto com a Eva e fala: Deus disse para não comer de nenhuma árvore? E normalmente o ser humano, quando vê uma distorção, o ser humano quer fazer o quê? Quer discutir, quer debater. E já ali, ó, na criação, Eva já quis defender a Deus. Aí continua dizendo: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Percebam isso aqui, note isso. Deus disse: no dia que comer, morrerá. Presta atenção nessa frase de Deus, porque nós vamos ver Satanás usar essa frase e distorcendo um pouco ali, ó. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: certamente morrerás. A serpente, ela joga só 3 letrinhas ali, ó, só uma palavrinha pequenininha no meio e muda tudo. Certamente não morrerás. Veja, Satanás, ele é astuto. Ele é hábil em misturar a verdade com a mentira. Ele é hábil em torcer até mesmo as palavras da Bíblia para a destruição sua, para levar o povo à destruição. Deus disse: quando comer o fruto, morrerá. Satanás disse: certamente não morrerás. E é interessante, queridos, que essa primeira mentira que o diabo usou no Éden, certamente não morrerás, é a mentira que ele usa com sucesso ao longo dos anos, é a mentira que ele usa com sucesso nos dias de hoje, é a mentira que ele usará com sucesso até Jesus voltar. Em tudo quanto é canto, em tudo quanto é religiões, o diabo tem usado esse discurso: certamente não morrerás. Você vai reencarnar várias vezes. Você vai viver eternamente no inferno, mas vai viver eternamente. Olha, você vai ter uma vida após a morte assim, vai levando essa mentira: certamente não morrerás. E muitas pessoas são enredadas na teia de aranha de Satanás com essa mentira: certamente não morrerás. Porque Deus disse: certamente morrerás. Tá? Agora, continuando aqui, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus disse para Adão e Eva: fiquem juntos, fiquem perto. Mas o Éden era um lugar que não tinha perigo de nada. Os dias foram passando e nada acontecia. Satanás não é bobo, irmãos. Satanás espera a hora certa de atacar. Ele te estuda.
Ele te planeja. E ele sabe o momento certo de lançar o dardo inflamado dele. Então, Adão e Eva, se ficassem juntos, Satanás não teria uma chance. Ele esperou que Eva se afastasse de Adão. Agora, olha outro detalhe da astúcia de Satanás. Eva se afastou de Adão. E Satanás falou, é agora. Mas se Satanás aparecesse para Eva do jeito que ele é, e dissesse, eu sou Satanás e vim aqui tentar você comer esse fruto, eu pergunto, Eva comeria? Não. Eva, ela se armaria, se protegeria, Satanás também não teria uma chance. Então o que ele faz? Ele aparece, não como ele é, mas ele entra na serpente. A serpente era o animal mais lindo que tinha no Éden. A serpente voava. Quando a serpente voava, as escamas da serpente, assim, no sol, fazia como se fosse um arco-íris. Pensa que animal lindo. Então Satanás entra na serpente. Por quê? Porque Eva não chega ali pensando que tem que se proteger contra a serpente. Agora, outro ponto interessante, gente, é a curiosidade de Eva. Eva está longe de Adão. Eu fico imaginando lá no meio do jardim, a serpente falando, Eva, Eva. Só tinha Adão e Eva. Ela ouviu uma voz, ela tinha que voltar para Adão. Mas ela foi ver de onde vinha aquela voz, lá do meio do jardim. E lá, enrolado nos galhos da árvore do conhecimento do bem e do mal, está a serpente. E a serpente falando com Eva. E aqui eu paro para pensar, gente, até eu que sou muito bobo, se eu vejo a serpente falando, eu corro. Mas corro demais. E Eva, como no Éden não tinha perigo, Eva foi conversar com a serpente. E de repente começa esse diálogo ali, ó. Deus disse para não comer nenhum fruto? Não, Deus disse que eu posso comer de todos, menos desse. Mas olha, Eva, no dia que você comer do fruto, ele disse que vai morrer? Não, não vai morrer não, certamente não vai morrer. Deus está escondendo coisas de você. Sabe o que está acontecendo, Eva? Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai ser como ele. Gente, olha o que Satanás faz. Ele começa a guerra no céu querendo ser Deus. Agora ele traz o pecado na terra, convencendo Eva a querer ser Deus. E é interessante que, se você parar para olhar, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Olha que coisa que Satanás faz. O ser humano já era a imagem e semelhança de Deus. Agora Satanás faz ela querer ser Deus. Gente, Satanás é tão astuto que ele consegue vender a areia no deserto, viu? Olha, ele consegue chegar e vender para você areia no deserto. E Eva entrou nessa conversinha de Satanás, pegou o fruto e comeu. Quando Eva chega para Adão, Adão viu que Eva havia pecado, porque no momento que ela comeu, a veste de luz foi embora. Ela estava nua. E ali ela já começou a morrer, porque mais à frente Eva morreu. Adão também morreu. Não era para eles morrerem, mas morreram mais à frente. Mas Adão, sabendo do erro de Eva, ele não esperou para ver o que Deus ia fazer. Adão amou mais Eva do que o próprio Criador. E Adão pega o fruto também e come. E agora o pecado entra para a raça humana. E Satanás agora fica só esperando. Bom, se Deus perdoar eles, tem que nos perdoar também. Ele e os anjos. Se Deus destruir Adão e Eva, ele vai nos destruir mesmo de todo jeito, então eles morrem conosco também. Satanás usa a humanidade ali como joguinho nas mãos dele para tentar de novo uma entrada para o céu. Mas, queridos, qual promessa Deus fez a Adão e Eva depois do pecado? Veja, a Bíblia diz que na viração do dia, ali no pôr do sol, todos os dias Deus ia encontrar com Adão e Eva. Só que nesse dia foi diferente. Deus chega no Éden e Adão e Eva correm. Deus sempre chegava no Éden, Adão e Eva corriam para o braço de Deus. Mas agora Adão e Eva correm de Deus. É assim até hoje, né? Quando a criança apronta, o pai chega em casa, ela já se esconde, entra debaixo da coberta, não é assim? Eu fazia isso. É assim até hoje. Quando apronta, foge. Deus disse a Adão, Eva, onde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam, mas Deus queria trazê-los para perto. E Adão e Eva saem ali de trás da árvore e diz, Senhor, o Senhor chegou, tive medo, estava envergonhado que eu estava nu e me escondi. Olha que coisa estranha, o que o pecado já fez com o ser humano. O ser humano nunca tinha sentido medo, agora sentiu medo de Deus. O ser humano não sabia o que era vergonha, agora estava envergonhado.
O ser humano estava nu e não se envergonhava porque tinha veste de luz, e agora não tem mais a veste de luz, ficou ali envergonhado com a nudez. Olha os efeitos do pecado já. Adão e Eva esperavam uma coisa, que Deus destruísse eles. Satanás também esperava que Deus destruísse eles. Quando Adão e Eva chegam perto de Deus, eu fico imaginando eles esperando a pancada para eles morrerem. E Deus ali diz, mas quem fez vocês saberem que vocês estão nus? E começa as acusações. Adão fala, Senhor, a mulher que o Senhor criou, a culpa é dela. Ela me deu do fruto e eu comi. E Eva, o que aconteceu, Eva? Senhor, a serpente que o Senhor criou, ela me convenceu e eu comi. E para a serpente Deus diz, olha, corta as asas e vai rastejar no pó da terra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, irmãos? Se tem uma coisa que eu louvo a Deus é que Ele arrancou as asas da cobra. Já pensou? Você está aqui pregando e entra uma jararaca, uma cascavel, uma coral voando por aí? Deus me livre. Graças a Deus que Ele cortou as asas dela. Mas aí, depois de Deus ter essa conversa com eles, Deus diz, Adão e Eva, vocês mereciam morrer. Mas vocês não vão morrer. Vocês vão descansar o sono dessa morte. Mas tem esperança da ressurreição. A morte eterna vocês não vão morrer não. Porque essa morte eterna eu vou morrer no lugar de vocês. E aí, olha a promessa que Deus faz a Adão e Eva. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa messiânica da Bíblia. É a primeira promessa de um Salvador. Queridos, o pecado, a Bíblia diz que causa separação entre Deus e o homem. E isso é tão verdade que causa separação entre Deus e o homem, que quando Deus chega no Éden, o homem corre, o homem foge. Se Deus não tomasse a iniciativa, o homem estaria separado de Deus para sempre. Então, salvação não é o homem buscando a Deus. Salvação é Deus buscando o homem. Salvação não é o homem correndo para Deus. Salvação é Deus correndo atrás do homem. E essa foi a única maneira de Deus resolver o problema do pecado. E o que Deus está dizendo aqui? Está dizendo, serpente, o seu descendente, que é Satanás, vai ter inimizade com a mulher, os descendentes da mulher para sempre. Vou criar uma inimizade entre o ser humano e Satanás. Aí você olha e fala assim, mas pastor, parece que o ser humano é mais amigo de Satanás do que de Deus. Gente, aparentemente o ser humano é mais amigo de Satanás do que de Deus, sabe por quê? Porque Satanás até hoje ele se disfarça. Na realidade, nenhum ser humano quer ter parte com o diabo. Satanás até hoje ele se disfarça. Se Satanás chegasse como ele é e falasse assim, eu sou Satanás, trai a sua mulher, algum homem trairia a mulher? Se Satanás chegasse como ele é e falasse assim, eu sou Satanás, toma essa cerveja, alguém beberia cerveja? Eu sou Satanás, fuma aí, esse crack, ou cheira essa cocaína, fuma esse cigarro. Alguém usaria essas coisas? Não. Satanás ele se disfarça. Ele vem com uma mulher bonita para seduzir o homem. Ele vem como um homem bonito, cheio de lábia para seduzir a mulher. Ele vem com amigos aparentados, querendo ser, aqueles de fama, os descolados, e fala, bebe uma cerveja. Fuma um cigarro, usa uma cocaína, ele chega assim. E aí o ser humano vai. Mas não porque o ser humano quer ter parte com o diabo, é porque o diabo se disfarça e vai levando as pessoas para a destruição dessa maneira. Mas, desde o Éden, há uma inimizade entre o ser humano e Satanás. Mas, infelizmente, o ser humano é facilmente dobrado por Satanás e acaba aceitando a sugestão de Satanás. Outra coisa nesse diálogo aqui, Jesus fala para a serpente, olha, o seu descendente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Está dizendo que Satanás iria ferir o calcanhar de Jesus. E realmente na cruz, se você parar para olhar, mas veja que Jesus fala, mas o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Realmente na cruz, Jesus foi ferido, sim ou não? Sim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, não ressuscitou? Então ele foi apenas ferido, como se fosse no calcanhar. Mas a ferida foi curada. A cruz não acabou com Jesus. Na realidade, a cruz acabou com o pecado. Ele recebeu uma ferida no calcanhar, que não é mortal. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus
ele não ficou na tumba. Jesus viveu nesse mundo sem pecar. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Agora, na cruz, Jesus esmagou a cabeça do diabo. Com a cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Com a cruz, Jesus esmagou a cabeça de Satanás. E depois da cruz, queridos, a vitória de Jesus, ela é sua e minha, amém? Ela é dada para você e mim, e para mim. Por quê? Todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, já venceram Satanás. Satanás, ele pode até causar desastre no mundo, pode causar doenças no mundo. Satanás, ele pode causar tristezas, ele pode até nos afligir. Mas essa aflição, a Bíblia chama de momentânea. Porque o que a Bíblia diz que está reservado para você e para mim, de verdade, é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? A vitória já é nossa, amém? E essa foi a promessa que foi feita para Adão e Eva já no Éden. Agora, que estratégia Satanás usa hoje para enganar? Depois da cruz, a cabeça de Satanás foi esmagada, mas ele ainda não para. Satanás, ele está irado, a Bíblia diz, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E nesse pouco tempo que resta, ele quer levar o máximo de pessoas para a destruição. E sabe por que Satanás, ele dirige o ódio dele contra o ser humano? Porque quando Deus falou de perdão para Adão e Eva, quando Deus falou de salvação para Adão e Eva, Satanás, ao saber daquilo, do plano da salvação, Satanás, ele coloca no coração um ódio mortal para com a humanidade. E Satanás bota no coração assim, ó, o ser humano pode salvar? Até pode, mas eu vou fazer sofrer uma barbaridade. E eu vou fazer se perder o máximo que eu puder. E é por isso que Satanás, ele desvia o ódio dele de Deus e coloca na humanidade. Porque ele sabe que para você e para mim, a salvação e para ele não tem mais. E por que tem salvação para você e para mim e para ele não? Porque ele iniciou o pecado. Ele iniciou a rebelião. Agora você e eu não fomos envolvidos nessa rebelião. Agora, como que Satanás age hoje para enganar e destruir o ser humano? 2 Coríntios 11, versos 14 e 15, diz assim, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Lembre-se, Satanás nunca vai aparecer como ele é. Ele sempre vai disfarçar. Se necessário, ele aparece até como um anjo de luz. Se necessário, ele aparece até como um espírito de luz, em cima de uma mesa, para enganar as pessoas. Não só ele, mas os anjos dele, milhões de anjos caíram com ele, se apresentam aí, ó, disfarçados em seres de luz, em ministros de justiça, levando as pessoas à perdição. Misturando a verdade com o erro, levando as pessoas à perdição. Olha outro texto aqui, Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Satanás está aí nos 4 cantos da terra, com falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos cristãos, misturando a verdade com o erro, enganando as pessoas, mercadejando a fé, fazendo curas, sabe, umas fraudulentas, outras até são curas mesmo, mas curas que levam a pessoa mais para o buraco ainda, curas que não têm o sinal de Deus. E dessa maneira Satanás tem arrebanhado uma multidão de pessoas para levá-las à destruição. Pastor, a Bíblia desmascara o diabo, e por que assim mesmo porque ele continua agindo assim mesmo? Irmãos, o diabo sabe que a Bíblia está na casa de quase todo mundo, mas ele também sabe que nem todo mundo lê a Bíblia. Quase todas as pessoas têm a Bíblia em papel ou no celular, mas quase ninguém lê a Bíblia. E é por isso que ele continua agindo do jeito que a Bíblia desmascara ele, porque ele sabe que o povo não se prepara para enfrentá-lo através da palavra de Deus. E ainda assim ele continua aí, ó, arrebanhando muitas pessoas para levarem para a perdição. Como podemos vencer Satanás? Pastor, se Satanás está irado assim, procurando destruir a humanidade, se ele está agindo com sofisma, astúcia e engano, com milagres e curas, com prodígios, como que podemos vencer a Satanás?
Primeiro ponto, queridos. A Bíblia diz que Jesus já venceu Satanás, amém? A Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? E a Bíblia nos mostra aqui em Efésios 6, 10 a 18, a maneira que você pode vencer Satanás todos os dias. Fala sobre a armadura de Cristo, a armadura da fé. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Lembre-se, para eu enfrentar Satanás, não é no meu poder, não é na minha inteligência, é no Senhor. Ele me deu a vitória, Ele completará essa vitória. Eu tenho que confiar 100% em Deus, tá? E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deus deu uma armadura para proteger a todos os cristãos. Qual é essa armadura? Nós vamos descobrir já já. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aqui está a armadura, ó. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Vestir a verdade, estar revestido com a verdade pura, a verdade da palavra de Deus. Vestindo-vos da couraça da justiça, viver a verdade para ser uma pessoa justa. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, creia no evangelho de Cristo. Embraçando sempre o escudo da fé, o escudo para proteger a fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja, Deus ele te dá uma armadura completa. Pensando ali nos soldados romanos que se vestiam para a guerra, Paulo usa essa imagem e te diz, ó, Deus te dá essa armadura para você lutar contra Satanás. Essa é a armadura de Deus para você vencer Satanás. Quer vencer Satanás? Bíblia na mão, joelho no chão. Bíblia na mão todos os dias, joelho no chão todos os dias, comunhão com Deus. Trabalha pelo Senhor, prega a mensagem do Evangelho, se envolva na missão e Deus vai cuidando de você, protegendo você contra Satanás. Eu me lembro, queridos, quando eu estava na 4ª série ou 5ª série, eu só não sei se era 4ª ou 5ª, mas eu acho que era 5ª série. Eu sempre fui o mais baixinho da turma. Até a 8ª série eu era o mais tampinha da turma. Eu me lembro que na 8ª série, viu, Graziele, entrou um menino na minha sala chamado Antônio. E ele conseguia ser mais baixo que eu. E eu vibrei, porque eu falei, agora eu dou o título para outro, eu não sou mais tampinha da sala. Mas voltando à 5ª série, um menino lá, Darlan, ele já era grande para a 5ª série. Eu acho que ele não era repetente não, mas ele era compridão ali, grande. E do nada ele virou para mim e falou assim, ó, vou te quebrar a cara. Eu falei, quê? Por eu ser pequeno, eu não era valente. Por eu ser pequeno, eu ficava longe das encrencas. E eu, depois de falar com ele, falei, mas por que você vai me bater? Aquela história, né, Bruno, de te pego na saída, né? Falei, mas por que você vai me bater? Ele disse, vou te bater só porque eu quero te bater. Não tem motivo, só quero te bater, eu vou quebrar sua cara. E eu fiquei ali aflito, nem prestava atenção direito na aula. Por que esse Darlan quer me bater? Meu Deus, mas mal cheguei na sala, mal começou o ano, ele nem me conhece e quer me bater. E eu não conseguia prestar atenção na aula. Só pensando, o Darlan vai me bater. Chegou na hora do recreio, eu estava lá no pátio, cabisbaixo, pensando como que eu ia escapar daquela surra. E o meu primo, Wagner, esse meu primo, ele pensa só num armário. Deveria ter uns 2 metros e quase 2 de largura assim também. Meu primo andava, parecia que o chão tremia, né? Era primo de consideração. E ele me encontrou no recreio e falou assim, mas William, você está triste aí, por quê? Aí eu falei, rapaz, é porque um menino lá da minha sala falou que vai me bater. Que isso? Você fez alguma coisa para ele? Eu falei, não fiz nada. E por que ele vai me bater? Só porque ele quer bater. E o Vá falou assim, não, mas calma aí que eu vou lá já. Aí o Vá foi na minha frente e eu fui atrás ali do Vá. E o Vá foi entrando na sala, gente, as cadeiras quase que tremia. Ele entrando assim, né? O Vá chegou perto do Darlan sentado assim, eu lembro até hoje. O Vá chegou pro Darlan e falou assim, escuta, você falou que vai bater no William? O Darlan falou assim, vou bater sim. Aí o Vá falou assim, eu quero ver você bater no William.
Eu vou dizer para você que se você encostar o dedo no William, eu vou encostar o dedo em você. E olha, não vai ser bom para você não, que eu vou te quebrar no meio. E eu pergunto para vocês, irmão, eu apanhei na saída? Sabe o que aconteceu na realidade? O Darlan virou um grande amigo meu. O Darlan ficou, sabe, murchinho ali, não quis nunca mais me bater, né? E eu fiquei muito agradecido por ter um primo daquele tamanho, daquele porte, para me proteger. Na realidade, ninguém nunca mais me ameaçou de bater. Que era só eu chamar o VAR, estava tudo certo. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Satanás, ele age como esse amigo. Ele não tem motivo nenhum para te bater, mas ele quer te bater a si mesmo. Só para te fazer chorar. Só para te ver sofrer. Ele não tem motivo nenhum. E ele, sem motivo nenhum, quer fazer a humanidade sofrer. Mas, queridos, assim como eu tinha o VAR, nós temos Jesus. Jesus é imenso. Jesus é infinitamente grande. Jesus é infinitamente poderoso. Jesus é infinitamente maior que Satanás. E Jesus chega para você e fala: filho, filha, por que você está cabisbaixo? Filho, filha, por que você está desanimado? E você, quem sabe, diga: Senhor, como que eu não vou ficar desanimado? Satanás está me oprimindo, está me ameaçando, está me machucando, está me fazendo sofrer. E Jesus diz assim: filho, filha, você quer me ajuda? E a verdade é que Jesus, ele precisa só de uma coisa: que com o seu livre-arbítrio você diga: Senhor, eu quero a tua ajuda. E quando você fala: eu quero a tua ajuda, Jesus, ele entra na sua história, ele entra na sua vida, ele compra a tua briga, ele compra a tua luta, ele compra a tua batalha, ele fala: a sua luta agora é minha. E Jesus chega em Satanás, e Satanás vira um nada perto de Jesus. E Jesus fala: você não vai tocar mais no meu filho, você não vai mais ameaçar meu filho, você não vai mais prejudicar meu filho, porque a luta dele agora é minha. Eu protegerei a casa do meu filho, a família do meu filho, as coisas do meu filho, eu guardarei meu filho. E sabe a prova de que Deus tem feito isso, queridos? É que nós estamos aqui agora. Se Deus não estivesse protegendo cada cristão que há nesse mundo, Satanás já teria matado todos nós. Sabe a prova que Deus está nos protegendo? É que se Deus saísse dessa igreja aqui por um segundo, Satanás jogaria essa igreja em cima de nós e nós morreríamos aqui. Mas sabe por que Satanás não faz isso? Porque Deus está do seu lado. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guarda. Pastor, mas por que às vezes acontecem coisas ruins com o cristão? Sabe por que Deus permite acontecer coisas ruins com cristãos? Para você e eu entendermos que nossa terra não é aqui, é o céu. Se tudo ficasse tudo bem para o cristão aqui na terra, nós não iríamos querer sair daqui. Então Deus permite passarmos por provas, por lutas, dificuldades, para tirar o nosso coração dessa terra e colocar no céu. Deus permite que algumas coisas aconteçam com você, para você entender que nós temos que andar aqui, com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Mas esse Deus está protegendo você e a mim. Esse Deus está guardando você e a mim. E sabe outra coisa, queridos? Deus permite até que alguma dificuldade chegue a você e a mim nessa terra. Mas, queridos, Satanás não vai te tocar, Satanás não vai te machucar, te ferir para sempre. Os dias dele estão contados. Porque logo, logo Jesus voltará. Jesus vai dizer: basta, chega dos meus filhos sofrendo nessa terra. Jesus vai dar um ponto final a esse mundo de pecado. E aí Jesus levará você e a mim, salvos, vencedores, para o novo céu e a nova terra. E lá nunca mais Satanás chegará perto de nós. Satanás na realidade será destruído, e com seus anjos e com os ímpios. E nós viveremos no novo Éden, no novo céu, na nova terra, com Jesus para todo sempre. Enquanto estivermos nessa terra com lutas, Deus estará sempre ao nosso lado. E Ele ficará conosco até o dia que nós estaremos com Ele no céu. E eu pergunto para vocês que aqui estão, vocês que entenderam hoje o porquê esse mundo é tão mau, vocês que entendem hoje que as coisas ainda vão ser difíceis até Jesus voltar, mas não precisam ficar desamparados, desanimados, abalados, porque hoje vocês e eu entendemos que temos um Cristo, um Senhor, um Salvador do nosso lado. Para vocês eu faço essa pergunta hoje: quer vocês fazer de Jesus a sua segurança, fazer de Jesus o seu refúgio, fazer de Jesus o seu baluarte,
fazer de Jesus a sua fortaleza e ficar com Jesus, custe o que custar, e enfrentar tudo, mas com Jesus, ir até o fim com Jesus, e um dia realmente ser liberto dessa terra, dessa maldade, desse mal, de tudo, para habitar com Jesus no céu. Eu pergunto, quantos de vocês querem andar assim com Jesus de hoje em diante? Levanta sua mão. Amém, Deus seja louvado. Você que está em casa nos assistindo, você quer fazer de Jesus o seu baluarte, a sua fortaleza, o seu refúgio. Você quer andar com Jesus nas lutas dessa vida todos os dias, até um dia que não teremos mais lutas, estaremos com Ele no céu? Eu peço para você apenas escrever aí, ó, eu quero andar com Jesus. Vamos andar com Jesus nessa terra aqui, e um dia andaremos com Jesus no céu. Se vocês creem nisso, eu peço vocês ficarem em pé e nós vamos orar. Oremos. Grandioso Pai, eterno Deus, nós agradecemos, Senhor, pois o Senhor não nos abandonou no mal, no pecado, na miséria. Agradecemos, pois o Senhor entrou na nossa história. O Senhor comprou a nossa briga. O Senhor derrotou Satanás naquela cruz. E desde então, o Senhor tem nos dado a armadura de Cristo, a capacidade de vencermos os dados inflamados de Satanás, a capacidade de permanecermos em pé nessa batalha e a capacidade de seguirmos firmes com o Senhor até amanhã da volta do Senhor, até o dia da volta do Senhor, onde não teremos mais medo, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, mais dor, onde haverá apenas alegria, felicidade eterna com o Senhor e com os salvos. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado por tão grande cuidado e proteção. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Mas, Senhor, enquanto esse dia da Tua volta não chega, põe a Sua mão sobre a nossa família e guarda, Pai. Põe a Sua mão sobre a nossa saúde e guarda, Senhor. Põe a Sua mão sobre os nossos bens e guarda, Senhor. E continue nos guardando dia a dia, até o dia que estaremos contigo no céu. Que essa bênção de proteção, de cuidado, de salvação, esteja sobre todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. E nós ainda iremos ouvir um louvor antes de encerrarmos o culto.